Noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos chegando. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite, Tati. Boa noite, Aurélio. Bora. Isadora, boa noite. Meu amigo Edgar Calfá já está por aqui. Vamos nessa. Grande Ed! Salve, salve. Gostei da música, cara. Gostei dessa aí. Vou fazer igual. Gostou, cara? Gostei, Essa daqui foi composta especialmente para o podcast. Um amigo oh, meu. que legal. É, coisa legal, coisa legal. Cara, quanto tempo que a gente não se fala, né, meu? Assim, ao vivo? Verdade, cara. Obrigado pelo convite, meu. Sempre um prazer. Nossos papos são sempre muito bons, meu. Muito bom. Cara, eu que agradeço. Agradeço você ter aceitado o convite. Eu sei que você está aí às voltas com com a nova empresa, né? Você é um empreendedor serial, né, cara? Eu já percebi isso. Você não consegue ficar parado, né? Quase isso, né, cara? E é nova empresa e não é, né, cara? Porque você tem sempre tem aí ao redor de um ano de pré-operação, né, cara? Então, assim, a quantidade de trabalho até você ir para o Go Live é um negócio maluco, né? Então, enfim, para mim a Mata não é tão nova. Para o mercado ela ainda é bem nova. A gente tem 8 meses de venda. Legal, legal. Cara, então vamos lá. Vamos perder tempo. Eu sei que você está com tempo limitado, né? Então, fala um pouquinho sobre você. De onde é que vem o Edgar Calfá? Qual é a formação dele? De onde surgiu esse interesse por nutrição, né? E que passeou aí pela Pura Vida, pela Bion e agora está na Mata. Conta um pouquinho pra gente aí da tua história. Boa, cara. Bom, de forma super resumida, na verdade eu era um executivo de trading, trabalhava com comércio exterior, eu era trader e, cara, em algum momento, em 2013, eu fiz um retiro e é algo que eu sempre gosto de trazer à tona, porque é algo que as pessoas passam a vida sem fazer e é algo que deveria fazer pelo menos uma vez no ano, cara, assim, que é um contato, primeiro, só com você, esquece o mundo, esquece gadgets, tecnologia, etc. E segundo, cara, de preferência com a natureza, que é onde está a nossa origem, né? Então a gente tentar fazer esse resgate e é muito interessante porque nesse retiro, fala Ricardo, pô, tem um monte de gente bacana entrando, cara, legal. O interessante é que nesse retiro não teve nenhum aha moment. Fala assim, cara, o que aconteceu? Qual foi o clique? Não teve um momento. O que teve foram aqueles dias que eu fiquei, cara, que eu fui tendo um entrosamento com a natureza externa e com a minha natureza, que foi um negócio inacreditável. E aí na chegada, me caiu uma bomba. A hora que eu cheguei aqui em São Paulo e trabalho, academia, o padrão das grandes cidades, cara, em São Paulo é muito agressivo nesse ponto. Cara, eu tive uma crise de choro, assim, falei, meu, ferrou. Como é que eu volto isso aqui? E, enfim, então a ideia, o início da parte de produtos, é importante eu pontuar isso, da Pura Vida foi ali, porque esse foi o meu turning point de sair de uma carreira de executivo para uma carreira de empreendedor. E a Pura Vida, na ocasião, ela não tinha produto. Na verdade, era uma empresa de, basicamente, retiros, palestras, cursos. Nem curso acho que tinha ainda. E na época, cara, eu falei pro Flávio, eu falei, cara, a gente tem um negócio maravilhoso, não, porque eu era modéstia à parte, eu naquela época já tinha um conhecimento bacana. E o Flávio já trabalhava com isso há 10 anos na física, né? Então tinha por a vida já o CNPJ e tal, mas era uma empresa quase que de gaveta. E aí a gente falou, meu, vamos fazer isso aqui, cara, ser a grande empresa de alimentação do Brasil. E algo que na época era inimaginável. Whey Grass-Fed, Chia, Goji, uma coisa. Depois eu vou fazer uma amarração disso e chegando na mata, que é muito interessante. Mas na época, o nosso drive era justamente trazer os melhores superfoods do mundo para o Brasil, né? Uhum. E, cara, já indo direto para a mata, depois eu falo na Belo, mas só para fazer essa ligação, na mata, a ideia é justamente meio que o contrário, é levar os melhores superfoods do Brasil para o mundo.
né, a gente, essa foi na verdade, uma sacada que nem foi originalmente minha, foi do Max, meu sócio, e no caso ele falou, cara, no comecinho, né, na ideação da marca, ele falou, cara, porra, o brasileiro sempre querendo trazer tudo de fora, né, tudo de fora, e a gente tem a maior biodiversidade do mundo no nosso quintal. Cara, a gente tem isso, exatamente, a gente tem Né? isso aqui, né? Vamos ali e a gente pega. Exato. No caso da mata especificamente, é mais floresta amazônica, não é isso? Certo. Porque assim, se eu acredito que com a expansão da empresa, você está pensando aí em Caatinga, Cerrado, a gente tem muita coisa, né, cara? Henrique, na verdade, cara, a gente não é exclusivo Amazônia, até porque não funciona. Primeiro, por uma limitação de insumos, de variedades, depois de quantidade, de supply, né? Então, Uhum. a gente tem que ter uma licença poética para olhar para outros lugares. E nesses outros lugares, os outros biomas brasileiros são a próxima prioridade nossa, né? Então, e não precisa ser um ou outro, né? É junto, na verdade, é Brasil. Claro, Mas claro. mas a nossa grande tese é o impacto amazônico, por uma questão que os outros biomas não têm na mesma grandiosidade ou importância, que é a regulação do clima do mundo, né? Então, a Amazônia tem um papel na regulação ambiental que os outros biomas eles têm com relação à biodiversidade, mas na questão ambiental macro não é tanto. Sim. Então, é por isso que realmente a gente bate bastante na tecla da Amazônia. Mas, enfim, só fiz um parênteses, né? Depois eu falo um pouco mais da mata. E nessa transição entre Pura Vida e Mata, tem uma transiçãozinha de 6 anos na Biona. Então, mas é isso, cara. A Biona, na Foi quando verdade, eu te conheci, né? Tinha fundado a Bion quando eu te conheci, né? Exatamente, exatamente. E na Biona a ideia, cara, era fazer uma continuação de, cara, superfoods. Brasil, mundo, não importava, mas ali levando um pouco mais de inteligência nutricional do que só os superfoods em si, né? Então, só primeiro, acho que assim, vale a pena a gente qualificar um pouquinho o que são superfoods, superalimentos, para quem está ouvindo a gente, de repente não sabe, pode ser um termo estranho. A gente chama de superfoods ou superalimentos. Aliás, agora a gente chama de superalimentos, que a gente está falando de Amazônia, então a gente até mudou na nossa embalagem, né? A gente está tentando abrasileirar, porque é tão fácil na nossa cabeça mudar. Mas são alimentos, ingredientes, principalmente, que contenham uma relação densidade calórica por grama muito acima da média, né? Então, se você pega algo que me ocorreu, uma alface, aquela crespa, como a gente chama, aquela alface bem americana. Cara, a alface americana seria a antítese do superfood. É porque é ruim? De jeito nenhum, mas ela é basicamente água e celulose, né? A alface americana, ela não tem muito nutriente. Então, o superfood é aquela coisa assim, cara, muito nutriente por caloria, por grama. Então, é isso. E na Biona a gente seguiu nessa questão de inteligência nutricional e tudo mais. E há 2 anos eu saí da Biona, vendi minha participação e acabei entrando como consultor, primeiro na Mata. Enfim, aí a história é um pouco mais longa, mas comecei como advisor, depois consultor, depois fui chamado para ser co-founder. E agora, cara, estamos aí com um produto, por enquanto, filho único, mas, cara, é um produto muito legal. É um substituto, potencial substituto de refeição, mas também a maioria das pessoas, inclusive eu, uso mais como snack, como alguma coisa no meio do dia, porque ele é indulgente, ele é gostoso, ele é docinho, ele é show de bola, mas, cara, ele é mais do que low carb, ele é cetogênico e que, aliás, é uma característica bem rara no mundo plant-based. A gente depois entra um pouco mais a fundo nisso, Henrique, mas juntar, e você sabe bem disso, pô, como belo nutricionista que juntar o mundo plant-based com o mundo low carb é quase que uma tarefa inglória, né, cara? É muito difícil. E a gente tem isso como máxima na Mata, tá? Quer dizer, a Mata é uma empresa que, além de uma empresa low carb, então esse produto que chama Superalimentos em Pó, ele é um produto cetogênico, inclusive. Muito legal, muito legal. Deu uma travada na tua imagem. Tá, eu acho que voltou, né? Tá, voltou. Tá, Tiver. deixa eu... Agora também não sei se é a minha Cara, internet ou a sua, certo? pode ser a minha, cara. Pode ser muita chuva, muito raio, deu uma bagunçada. Ah, entendi. Vamos torcer para retornar. Tá travado agora. Tá. Para mim, eu tô te vendo bem, tô te ouvindo 100%, tá? Então... Show.
Então vamos lá. Cara, a ideia da Mata, então, é ser uma empresa plant-based. Uma coisa que eu achei muito legal no site, que eu estava dando uma vasculhada. Primeiro, site belíssimo. O cara que desenhou esse site é lindo. Lindo, lindo, lindo. A logomarca, sabe? Uma coisa que eu achei muito a minha cara, porque é uma coisa bem ancestral, né? Que remete às coisas ancestrais. Verdade. Uma coisa que me agradou bastante, a questão regenerativa, né? Que é um ponto que eu acho que é muito importante para vocês e é um ponto que hoje tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, né? Bom, cara, é legal você tocar nesse ponto, porque se fala muito em sustentabilidade, Henrique. E sustentabilidade é você puxar o freio de mão. Regeneração, que é o que a gente precisa hoje, é você engatar a marcha ré e refazer as cagadas que a gente vem fazendo, consistentemente. Então, de fato, inclusive a gente se chama de empresa regeneration based. O que quer dizer isso? Mais do que plant-based. Porque plant-based, cara, você tem tanta plant-based que está matando o planeta, e depois a gente fala mais disso, que acho que é uma das partes mais legais da nossa conversa de hoje. Sim, sim. E então o plant-based, cara, é só uma característica, ela não é qualificação, ela não é boa nem ruim. Plant-based é uma característica. Infelizmente, ou felizmente, enfim, as pessoas estão sendo guiadas a acreditar e comprar a ideia de que plant-based, por definição, é bom, e está bem longe disso. A gente entende, então, que plant-based é só uma caracterização, e o regeneration-based seria o plant-based 2.0, né? É um plant-based que entrega o que promete, né? E que é justamente, cara, uma forma da gente comprar. Então, quando eu falo de regeneração ambiental, regeneração social, regeneração nutricional, nosso microbioma, nossas células, a gente fazer um comércio justo com os produtores da Amazônia, de solo que está íntegro, que está preservado, que não é um solo de monocultura que está completamente envenenado, respirando lá por aparelho, entendeu? Então, a gente realmente, quando você consome produto como Mata, você travou para mim? Travou, voltou? Eu tô te vendo. Tá meio pixelado, mas eu tô te vendo. Puta, desculpe, cara, uma pena isso. Mas você, quando consome um produto como o da Mata, você efetivamente está incentivando o produtor na Amazônia a aumentar a área plantada, né, de sistemas agroflorestais que imitam a floresta numa plantação privada, vamos dizer assim, aumentar a área dessa plantação para poder entregar aquele supply que a gente quer. Então, com isso, você, cara, tira a área que ou você garante a floresta em pé, em primeiro lugar, na parte do extrativismo, e depois você replanta áreas que foram deflorestadas antes. Então, realmente existe uma regeneração verdadeira 360 graus. Legal. Legal. Isso é assim, de suma importância deixar claro para o pessoal, porque a gente vai migrar um pouquinho e falar dessas questões de carnes fake, essas empresas plant-based que, no final das contas, elas são plant-based, mas não são planeta-based, né? Elas, na verdade, estão destruindo o planeta de uma maneira por conta da composição, das monoculturas e essa coisa toda. Já que você citou bem essa diferença, qual é a tua visão hoje sobre esse tipo de produto, essas carnes, essa coisa toda? Puta, cara, vamos fazer uma bifurcação aqui, porque quando você fala esse tipo de produto, acho que tem dois macro produtos aqui, tá? É. Vamos começar falando das carnes plant-based veganas. Depois você tem as carnes de laboratório, que é uma outra coisa que acho que se encaixa nisso que você falou, dá para plugar também. E é muito interessante também. Ô, Harize, tudo bom? Bom te ver aqui. Muitos orgânicos também. Então, cara, primeiro, assim, acho que as carnes plant-based, elas são... Primeiro, do ponto de vista nutricional, tá? Depois a gente vai para o ambiental. Do ponto de vista nutricional, a imensa maioria, pelo menos as da grande indústria, elas são catastróficas. Estão entre os produtos mais ultraprocessados que a gente tem na realidade nas gôndolas hoje. E você vê isso hoje. Você pega uma carne no futuro, ou Impossible Burger, ou o Impossible Burger, te falo, em 2016, se eu não me engano, ou 2017, e travou de novo, Henrique. Pô, desculpa, cara, eu não sei se é o meu sinal, mas eu acho que sim. Eu estou conseguindo te escutar. Eu não estou conseguindo te ver legal, mas estou conseguindo te escutar. Pô, uma pena, cara. Pior que se eu tirar minha câmera, fica sem Agora graça, travou tudo. Você tá me vendo agora?
Não. Eu fiz o exercício de tirar a câmera aqui para ver se funciona, mas, cara, vai ficar muito ruim. As carnes, elas são, primeiro, ultraprocessadas. Você estava falando do Impossible Burger, que você teve contato em 2016. Eu não sabia que você tinha tido Foi quando contato com cortou. você. Foi quando cortou. Perfeito. E aí é interessante, porque olha que interessante. Em 2016, eu já estava era o comecinho da Beyond. E, cara, com tudo que eu já conhecia, quando eu vi aquilo, e a Impossible Burger em si, ela tem uma característica diferente de todas as outras, porque ela é infusionada com ferro M, né? Como se fosse um sangue de laboratório. Então, eu lembro que eu comi aquilo com uma aflição, mas ao mesmo tempo com uma curiosidade, e eu fiquei surpreso com o sabor. Naquela ocasião, eu precisava comer, né? Até era benchmark. Eu falei, cara, tem que entender o que está acontecendo aqui. Quando você pega os ingredientes, você vê que é o seguinte, cara, basicamente soja, que eu diria que junto com o trigo são os dois piores, assim, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Junto com o trigo são os dois piores grãos que você pode consumir na sua vida. Óleo vegetal, junto com açúcar, a classe de produto mais merda que você pode consumir na sua vida. E depois, cara, um monte de miscelânea que faz com que as plantas que dão origem àquilo sejam meras sombras do que foram um dia. Não precisa nada mais, na verdade, né? Você fala que é a mesma coisa que você pensar num óleo de girassol e numa semente de girassol. Aqui é plant-based. Não, peraí, cara. Daqui para cá é um caos que acontece, entendeu? Os químicos, o hexano, a quantidade, a porrada que é o processo produtivo desses óleos e de tantos outros ingredientes. Então, essas carnes veganas, da grande indústria, sobretudo, elas são uma catástrofe para a gente. E tanto que muita gente, de fato, acabou percebendo isso. E você deve ter acompanhado que a Beyond Meat, que era a maior, ela teve uma perda de valor de mercado por conta de perda de quantidade vendida absurda, absurda. Então, enfim, isso tem duas possibilidades aí, né? Ou o mercado, de alguma forma, três possibilidades. Ou o mercado não saturou, ou eles não acessaram um mercado que ainda seria novo, ou existe uma expansão de consciência agora vindo na contramão, né? Primeiro, havia uma pseudo-expansão de consciência para fazer as pessoas comerem essas carnes. E agora, voltando, é uma possibilidade, não é um fato. Mas é uma leitura que eu tenho, né? Voltando agora, a gente vai falar, puta, peraí, aquilo não entrega bem aquilo que eu queria, né? Então, aquilo, ele está ferrando a minha biologia, ele está dando uma zoada no planeta. Daí você consome estou me alongando na resposta, mas eu acho que vou fechar agora com um ponto importante. Você consome uma carne plant-based porque você acredita que aquilo está fazendo um bem para você, um bem para o planeta, um bem para os animais, etc. E quando você vai dissecando e puxando essa linha, você tem ingredientes essencialmente de monocultura, que é a forma mais deletéria de plantio que já existiu no planeta Terra até hoje. E a gente está matando o planeta com isso. A gente já desertificou uma boa parte dos solos do planeta. Desertificou, acabou. Você pegou uma área que era totalmente produtiva, fez monocultura, você passou a ter prazo de validade num solo que deveria ser eterno, coloca química o tempo inteiro, que não tem outra possibilidade de você ter uma troca de nutrientes com o que você está plantando, e aquilo matou o solo. Quando você mata o solo, o que quer dizer matar o solo? Vamos definir isso. Eu não sei, é até interessante, cara. Se o pessoal que está aqui com a gente, se forem veganos ou plant-based, se puder dar um joinha, alguma coisa do tipo, só para a gente entender um pouco que universo que a gente está falando aqui. Mas eu queria falar especialmente para vocês. Matar o solo significa matar toda forma de micro-organismo do solo, que é a origem de toda a vida da Terra. Então você está matando se você mata a base da vida, você mata tudo em cima dela. Você mata isso de forma direta, com veneno, e indireta, porque você vai matando as cadeias alimentares. Então o veneno vai matar os micro-organismos, vai matar os insetos, vai matar os insetos do solo, vai matar os insetos acima, vai matar aves, vai matar, isso de forma direta, vai matar pequenos mamíferos, vai matar répteis, vai matar, que mais? Roedores, enfim, você tem os pequenos animais que estão nas plantações, porque no final das contas, o que não morreu com veneno, vai morrer com colheitadeira, aqueles quilômetros de colheitadeiras, né? Então, isso é uma coisa que eu venho falando bastante dentro da mata, que é uma coisa que, cara, um awareness, uma expansão de consciência que eu realmente espero que as pessoas consigam agarrar isso, entendeu? E falar,
será que a minha vivência plant-based vegana está entregando para o planeta o que ela promete na teoria? Será que na prática eu estou entregando ou eu estou me ferrando e ainda ferrando o planeta e de graça e me privando de um monte de prazer, né? Porque eu acho que assim, é nobre você se privar do prazer em prol de um bem comum, de um bem maior. Eu acho isso bacana. Mas vamos fazer isso de uma forma que entrega, né? E aí eu acho que é um plug muito importante da Mata, porque a Mata realmente permite que isso seja entregue. Né? Exato. E você falou da Beyond Burger e da queda que ela teve vertiginosa. E, cara, a Beyond Burger foi uma empresa que foi alardeada e apoiada pela própria Organização das Nações Unidas. Estava lá no site das Nações Unidas, vamos colocar entre aspas, propaganda da Beyond Burger, porque é um prêmio que as Nações Unidas dão para produtos inovadores, eu não sei o quê. E a Beyond Burger estava lá. Quer dizer, e mesmo assim você ter esse crescimento e essa queda, isso realmente tem a ver, eu acredito que tem a ver com uma percepção diferente do mercado, sabe? Sem dúvida. E o que acontece? Acabei de derrubar um copo d'água. Eita. Longe do computador, pelo amor de Deus. Hã? Longe do computador. Não, pelo menos isso. Você tocou num ponto importante, cara, que é o ponto da grana, né? Uhum. Então, por trás da agenda vegana rasa como é, porque, de novo, vegano é característica, não é qualificação. Essa frase, acho que eu preciso fazer uma camiseta com isso. E por trás da agenda vegana rasa, sem critério, existe um poder financeiro inacreditável. Eu vou dar um exemplo para todo mundo que está aqui, provavelmente a maioria. Teve aquele... tem alguns filmes, né? Tem o Dieta de Gladiador, que é o Game Changers. E teve um antes dele que eu não me lembro agora. Mas o Game Changers, em termos de produção, é incomparável. Tem o The Cowspiracy. Cowspiracy, não, mas teve um que os caras Water comparam cigarro com... Hã? Water Health. Water Health, exatamente. Os caras comparam nesse filme quantidade de cigarros consumidos com quantidade de ovos que você consome. Pegam estudos observacionais da pior qualidade e cortam. Então, assim, esse filme, para mim, ele é tão porcaria que nem vale nem mencionar. Mas o Game Changers, Dieta de Gladiadores, cara, não tô brincando. Eu, quando vi o filme, eu precisei parar para pensar um pouco. Eu falei, cara, eu sei que os caras estão tentando fazer uma lavagem cerebral, mas deixa eu entender no racional. E eu acabei fazendo uma live quebrando cada um dos argumentos depois, mas eu precisei pensar muito, estudar e ver, ir nos bastidores para entender, porque é muito bem feito. Quem está por trás desse filme? Cara, era Schwarzenegger, Lewis Hamilton, James Cameron. Exatamente. Todos eles comprados violentamente na indústria vegana. E eles não são... O James Cameron não era, e acho que não é até hoje, e o Schwarzenegger nunca foi vegano. Então, assim... eles pregam, levantam a bandeira, porra, porque tem que ser. Colocam um filme completamente invejado de uns caras, super brutamontes, com a força do mundo, sem mostrar a quantidade boçal de suplemento que esses caras têm que tomar, e a maioria deles não era vegano, inclusive, mas é um papo, não vamos ficar falando do filme, mas só para dizer que o grande lance é justamente o poder financeiro por trás dessa galera, por trás dessa agenda, que é a grande agenda do mundo, né? Então, eu acho que que hoje a gente está numa fase do mundo que pensar ficou perigoso, mas eu acho que assim, entender, né? Para tudo, né, cara? Verdade. Se você não absorver o status quo, você é um fora da lei, entendeu? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Mas é importante a gente pensar, né, cara? Pensar, falar, cara, liga os pontos, né, cara? Fala, peraí, porra, como é que funciona isso? Cara, existe essa agenda, então, tem o lobby da grande indústria, porra, a grande indústria é uma indústria que alimenta uma cadeia muito grande, então, por exemplo, os óleos vegetais fazem parte disso, a indústria do açúcar e tantas outras, enfim. Como é que funciona isso com relação, você só pode falar da parte acadêmica, como é que funciona isso em cima das universidades? Quanto do que você aprendeu na universidade no seu dia a dia você vai na contramão, cara? Porque senão você vai ensinar merda, vai ensinar coisa defasada, enviesada. Exato. E é interessante, sabe, Ed, porque eu estava lendo agora, estou lendo um livro muito bom, que é The Great Plant-Based Con. Não tem tradução para o português ainda, seria algo como o grande esquema do plant-based, né? E ela fala no livro uma coisa que é muito interessante.
qual é a ideia do veganismo do plant-based? É diminuir o consumo de carne, ou cessar o consumo de carne para consumir outras coisas mais, né? Então, deixe de comer carne, mas eu vou consumir mais hambúrguer vegano. Deixe de consumir carne, mas vou consumir mais outros produtos plant-based. Isso tem um apelo econômico muito maior do que diminuir a emissão de gases por conta do combustível fóssil, né? Então tem um apelo muito maior. Eu vou deixar de voar de avião, eu vou deixar de andar de carro, sabe? Uma coisa é você estimular a economia, outra coisa é você diminuir a quantidade de coisas. Então não tem um apelo, né? Então é aquela história, eu vou tentar transformar toda a minha argumentação para encaixar na narrativa de que eu tenho que comer menos carne, independente de se os dados estão corretos ou não. As pessoas não olham para dados mesmo, né? Então, vai para frente. Cara, você pega um exemplo, tá? E de novo, acho que é importante frisar que não é que plant-based é ruim e o não plant-based é bom. Eu acho que os dois, de novo, é só característica. Os dois têm situações ótimas, situações catastróficas. Eu acho que as fazendas industriais são dos maiores males do nosso tempo. Eu acho que a sacanagem com os animais... Toda razão. Toda razão. Né? Assim, é um caos, é um caos. Então, assim, eu acho que é tão importante quanto o vegano agir de acordo com as crenças da própria filosofia vegana. Cara, como é que eu faço para de fato entregar aquilo para o planeta? Eu acho que tão importante quanto é o cara que, porventura, coma com produtos de origem animal, mas exigir da indústria, cara, que a criação seja impecável, entendeu? Você não precisa ter sofrimento na criação animal, não precisa ter sofrimento ou mínimo na morte do animal, ou eventualmente, no caso do leite, que você nem tem morte, cara, você tem uma indústria de laticínio que é medonha na maior parte do mundo, entendeu? Então, como é que faz para subir o nível? Eu acho que essa bandeira todo mundo devia levantar e não ficar um brigando com o outro, cara. Como é que a gente aumenta a consciência do planeta como um todo, respeitando quem quer seguir isso, quem quer seguir aquilo, cara, mas, porra, fazendo isso de uma forma bonita, de uma forma limpa, de uma forma ética e por aí vai. Eu acho que a gente está perdendo essa essência. A gente está olhando, está deixando de olhar o elefante na sala e estão os dois lados detonando o planeta, entendeu? Exato, exatamente, porque não faz sentido você fazer uma dieta como eu faço, por exemplo, animal-based, e você está apoiando o farm factory, né? Fazendas Produção, industriais. a pecuária de confinamento, que é terrível. A gente não tem isso aqui no Brasil, então muitas pessoas que estão vendo a gente nem imaginam que seja, né? Mas assim, você vê nos documentários veganos e é como se isso aí fosse uma coisa que existisse no mundo todo. A gente sabe que não é. Aqui no Brasil nós não temos isso, né? Mas a gente tem, por exemplo, criação de frango, que é um negócio assim assustador quando você vai ver. Né? Meu cunhado tem um sítio aqui afastado da cidade. Toda vida que eu vou para lá, eu passo do lado de uma granja e eu fico morrendo de pena daqueles bichinhos, tá entendendo? Daqueles frangos, porque eles vivem confinados, eles vivem numa situação de penúria total. Então, assim, o que é que eu como consumidor posso fazer para diminuir esse problema, né? Eu posso optar por comer mais carne vermelha, que eu conheço a origem, que é uma carne de pasto, de um boi criado solto, e posso optar por comer o frango, que eu também conheço a origem, que é um frango que é criado solto, que é um frango que não tem confinamento. Essa é a opção que eu, como consumidor, tenho como fazer, né? Perfeito. E cara, isso também vai, para mim, eu vi a Juliana falando que está normal o som e alguém falando que meu som não está bom. Se para alguns está Cara, normal, o som tá indo bem. A imagem é que quem assistir essa live depois vai ver caras e bocas tuas, porque como trava e fica um negócio assim meio estranho. Para quem está com a gente, eu agradeço, que eu sei que assistir uma live com imagem pixelada e congelando é bem chato. Peço desculpa aí, mas agradeço de novo. E eu vou além nisso, Henrique, que, por exemplo, cara, você falou da granja, né? Cara, isso vale para a galinha, isso vale para o ovo. Da mesma forma como eu falei do leite. Então eu brinco que, cara, eu tenho fases da minha vida, tenho situações que eu sou muito mais vegano do que muito vegetariano, porque é a mesma coisa da qualificação, né? Eu como ovo, mas, cara, eu não compro em nenhuma hipótese, um ovo convencional. Eu não compro. E eu tenho a sorte, e vou fazer uma propaganda aqui
do meu fornecedor, que chama Sítio Lepiva. Cara, as galinhas são todas criadas soltas. Henrique, você não é de São Paulo, né? Não, sou não. Tô no Nordeste, tô em É, Fortaleza. cara, assim, é indescritível a riqueza de sabor e a cara do ovo. A consistência da gema, quando você quebra o ovo dele, cara, ela é para cima, a gema. Ela é amarelo escuro, laranja, para cima. Você pode espetar um palito em cima dela que ela fica. Eu já fiz esse teste várias vezes, já filmei, é muito legal. Qualquer ovo, outro ovo, mesmo os orgânicos, não chegam perto disso. Agora, o mesmo gap do dele para os orgânicos, tem dos orgânicos para os convencionais. Então, ovo Sim, convencional, você está justamente incentivando, apoiando com a sua grana a perpetuação desta sacanagem. Então, cara, eu faço esse apelo, esse pedido, assim, cara, gastem 3, 4, 5 reais a mais uma bandeja de ovo, que é muito pouco para a maioria. E, cara, incentiva quem está fazendo uma alimentação, uma criação orgânica, porque a criação orgânica ela vai muito além de só ter insumos orgânicos. Essa galinha, em geral, ela é criada solta, né? E daí vai estar escrito na embalagem, galinhas criadas soltas. Inclusive, um parênteses, tá? No Brasil não tem muita essa diferença, mas nos Estados Unidos, você tem o cage free, que é livre de... Aliás, no Brasil tem também. Tem o livre de gaiola e tem o criado solto, né? O galinhas soltas. São duas coisas bem diferentes. Livre de gaiola é uma empoleirada em cima da outra, sem espaço para nada, não vê a luz do dia, não vê grama. Tá? Livre de gaiola é só isso. O galinhas criadas soltas, elas têm uma área verde para se ficar, para tomar sol, para fazer o social, entendeu? Muda uma muito coisa isso mais quando você for em próximo compra. da realidade da galinha, né? O mais próximo. E assim, muito dificilmente não vai ter um complemento de grãos, que seria o ideal. Mas tudo bem, se tiver uma parte, pelo menos com relação ao bem-estar da galinha, ainda que não como subproduto, já estamos falando de algo bem melhor do que incentivar aquela galinha que cresce, nasce, cresce e morre dentro de uma gaiola, tem o bico cortado, é uma atrocidade aquilo. Então, se você só incentivar que essa indústria repense a forma de fazer, ganhe um pouco menos de dinheiro, cobre um pouco mais caro, faça o que for, mas repense, eu acho que já é um negócio bem bacana, a gente já está subindo de nível. E a gente, como consumidor, tem que entender que nós temos esse papel e que cada vez que eu vou lá no supermercado, que eu compro um produto, quer seja um iogurte 2 sabores, né? Quer seja um frango diferenciado, um ovo diferenciado, uma carne diferenciada, eu estou votando com o meu dinheiro para que essas carnes continuem sendo comercializadas ou que as indústrias comecem a ver. Porque as pessoas acham que por exemplo, esse boom de iogurte com 2 ingredientes que surgiu de 3 anos para cá, as pessoas acham que esses iogurtes surgiram porque surgiram. Não, isso foi demanda nossa. Tá entendendo? A empresa não faz alguma coisa se não tiver demanda. Né? Não existe isso. É isso aí. Tá. Eu congelei de novo, né? Mas eu tô te escutando bem. Cara, agora sim, a carne fake do ponto de vista vegetal, né? A carne vegetal, que é outra coisa que eu não consigo entender aqui, tirando uma ondazinha, porque a gente não é... Aqui, eu sou cearense, né? O cearense tem essa veia humorística, mas, pô, se você quer comer planta, coma planta. Não precisa comer planta com nome de carne, né? Então, pô, não faz muito sentido, né? Já tem salsicha vegetal, carne vegetal, bacon vegetal. Pô, come planta, meu. Deixa as carnes que é nossa. E tem outra, né, cara? Na verdade, a maioria... Eu falo assim, cara, sim, quer comer planta, come planta. As plantas disfarçadas, em geral, elas não são tiras pela culatra, né? Se você pegar, em todos você tem as exceções, mas praticamente na totalidade, quando você tem um produto de origem animal e um produto vegetal que quer imitar de origem animal, ele erra, e ele erra feio. Né? Então você pega, por exemplo, o mel vegano. Cara, é um xarope de glicose, é um xarope de milho de alta frutose, é o caro, né? Para quem é mais velho vai lembrar, acho que não existe mais. Se você vai pegar Existe uma ainda, rapaz. Existe. Existe, né? O caro existe. Existe ainda, eita. Existe. Você vai consumir uma... Cara, o que é a manteiga vegana? Cara, é o pior lixo do mundo, que é a margarina, né? Isso aí dá pra fazer uma live inteira sobre. E ainda, seus colegas nutricionistas ainda insistem, cara, em não aprender com os erros da história, 70 anos de erro de margarina, para poder voltar a prescrever margarina com ênfase, né? E hoje mesmo me mandaram
uma seguidora me mandou um post de uma nutricionista escrachando quem condena a margarina e quem quem é a favor da manteiga, ou enfim, assim, mas escrachando, assim, vergonha alheia, mas é a regra, né? É a regra. É a regra, é a regra. E que mais? Falei do mel vegano, falei da manteiga vegana, cara, os queijos veganos, na grande maioria, quando você pega a grande indústria, é amido de batata, com mais um monte de porcaria. Iogurtes veganos são falando aqui. Iogurtes veganos são péssimos. Iogurtes veganos, exatamente. Então, cara, na maioria dos casos é. Agora, você tem situações onde empresas mais comprometidas, seja com nutrição, seja com o planeta, entregam esses produtos, entre aspas, fake, mas com qualidade. Então, você tem iogurtes veganos com sementes, com nuts, enfim, tem uma qualidade muito maior do que os com amido de batata. Você tem manteiga, inclusive, que também é feita com a mesma base. Você tem, cara, as carnes aí indo um pouco contra o seu conceito de, quer comer planta, come planta. De repente, o cara quer ter o prazer de um hambúrguer, num formato de hambúrguer, colocar um queijo, que hoje já tem possibilidades de queijos até razoáveis, veganos, etc. Você tem uma ou outra empresa que vai entregar de repente um hambúrguer de cogumelo com uma leguminosa, alguma coisa. É um negócio mais homemade. Quando você vai para a grande indústria, não tem que ficar contando fecha. Então, esse cara tem que brigar por preço. Aí não tem conversa, meu. Aí não tem, entendeu? Você vai comprar de uma Seara. Eu acho que todas as de carne estão entrando nesse mundo plant-based. Não, Seara, Sadia, Aurora. Cara, aí é a pior qualidade que você vai ter de hambúrguer plant-based. É isso. São escolhas, né? Verdade. Agora, cara, assim, carnes fake, isso aí basta ler o rótulo. Mas e quando a gente fala aqui das carnes de laboratório? Porque aí a gente já entra num campo diferente. Porque as carnes de laboratório, se a gente parar para pensar, elas são carnes. Né? Realmente elas são carnes, são células animais cultivadas em laboratório. Aí a gente entra numa outra questão, né? Até que ponto isso tem vantagem ecológica em relação à criação de gado, por exemplo? É uma excelente pergunta, cara. A primeira coisa que eu vou te falar, tem algumas coisas para te falar aqui. A primeira delas é para que, cara, a gente, num primeiro momento, depois eu vou abrir a cabeça e depois eu vou fechar de novo, tá? Fechar no bom sentido. Primeiro, abrir a cabeça. Eu te falei que eu comi o Impossible Burger em 2016. Na mesma viagem, eu fui, já estava lá no Vale do Silício, isso foi Caramba, cara. Principal cidade do Vale do Silício, me fugiu o nome agora. É São Francisco. Eu estava em São Francisco e fui lá e comi, achei super interessante. Na mesma viagem, eu fui visitar uma empresa de carne de laboratório. Cara, foi a primeira vez que eu ouvi falar. E eu fui na empresa do cara. Era uma startup, cara. Eu vi coisas inacreditáveis ali. E eu fiquei, cara, maluco. Eu falei, cara, é a remodelação econômica de toda a pecuária no mundo. É gigantesco o potencial desse negócio. Quando atingir uma escala, né? Porque ainda não se atingiu escala. Esse foi o primeiro minuto. Então, a primeira abertura de cabeça que eu faria o convite é, cara, eu quero plugar o veganismo nisso, né? É vegano? Não é vegano. É plant-based? Certamente não é. É vegano? Cara, lá teve uma origem, cara, mas entrega para o de novo, num primeiro minuto, tá? É só um convite a pensar um pouco fora da caixa, ainda que esse pensamento não leve a lugar nenhum. Cara, faz sentido, puta, legal, tem animal sofrendo, morrendo, não tem nada disso, que é isso que eu vegano sou contra. Beleza, então, cara, será que os veganos não poderiam abrir uma brecha para algo assim que, do ponto de vista nutricional, poderia trazer um benefício gigantesco para ele, sem que o grande mal para os animais, que é o que eles gostam, que eles não gostam, acontecesse? Então, esse é o primeiro convite. Eu falei que ia fechar essa cabeça, fazer isso, porque eu comecei a entender melhor como é que é feito. Você sabe quem fornece sabe que é o principal fornecedor de insumo para essas carnes de laboratório do mundo? Não. Merck, que é uma indústria farmacêutica, /química. Então, a Merck,
Se você entrar no site dela, você vê, cara. É assim, sabe o que essas carnes comem? Uma química branca, né? Porque isso ninguém pensa. Ah, legal, ela vai crescendo. Peraí, ela cresce, mas ela cresce em que circunstâncias, com qual temperatura, que tipo de combustível mantém ela naqueles... É que as pessoas não sabem, mas são aqueles... Tipo, quem passou em cervejaria ou em destilarias gigantes, aqueles tubos gigantescos que às vezes você vê na estrada, é um troço daquele, entendeu? Então você vê aquilo lá, dentro é uma massa cárnea que está lá sendo cultivada, com combustível fóssil a rodo e comendo uma alimentação química pra caramba. Ou seja, está ferrando o planeta, tanto com a extração do combustível, com poluição, etc. Está ferrando quem come, porque, cara, está colocando uma química absurda, o cara nem sabe, nem imagina que seja aquilo. Aham. Henrique, eu sei que você pensa igual eu. Se você vai comer um derivado de animal, você vai se preocupar se aquilo se o animal comeu grão ou comeu capim. Você imagina, em vez de comer, assim, o gap de grão para o capim é isso aqui, perto do grão para o químico, né? Então, assim, ninguém quer uma carne que fica se alimentando de químico. Então, é uma carne ecologicamente bizarra. Ela é mais do que errada, ela é bizarra, entendeu? Ela não entrega nada do que ela veio entregar. Então, é uma das possibilidades que, cara, eu falei 2016, cara, de 2016 para hoje, essas carnes elas estão engatinhando ainda, cara. Ó, passou 7 anos ou 6 anos e elas ainda estão bem no começo. Ou seja, eu não sei o futuro delas se realmente vai ser uma coisa incrível. Né, esses dias eu vi, saiu uma matéria, carne de impressora 3D. Aí, cara, é a mesma coisa, né, cara? De onde vem essa carne? O que essa carne está comendo, né, cara? Qual é a construção, né, daquela célula para virar aquela carne, aquela matéria-prima para impressora 3D? Então é isso, cara, que as pessoas têm que puxar um pouco a linha, né, cara? Quando você fala de alimento, você fala de terra. Em algum momento, qualquer alimento se originou em algum lugar. Qual é a origem daquilo? É verdade. Essa questão acaba nos remetendo também para uma outra questão, que são as fontes alternativas de proteína animal. Né? Vamos comer grilo, vamos comer... Grilo é o principal, né? Vamos comer grilo. Lá na China o pessoal come assim, espetinho de escorpião, essa coisa toda. Como é que tu vê isso? Cara, eu acho que culturalmente só um Armagedon faria povos ocidentais comer, como estilo de vida, como padrão, né? Quer dizer, tirando aquela curiosidade que eu acho que 1 em 100 vai ter. Eu já comi grilo, comi barrinha de proteína de grilo. A real é o seguinte, do ponto de vista proteico, eu confesso que eu não sei do ponto de vista de aminograma, tá, Henrique? Mas eu chutaria que é um aminograma completo. Mas do ponto de vista proteico, esses animais eles são pouco proteicos, eles não são a hiperfonte de proteína que as pessoas acreditam. Então, cara, são fontes alternativas, são fontes até eventualmente limpas. Eu não sei o que esses caras vão comer também, porque aí, de novo, a gente vai puxar a linha para ver qual é a alimentação que esses caras estão tendo, entendeu? Cara, o que a gente come é o que vai fazer os nossos tijolinhos de regeneração celular, que a gente está o tempo inteiro fazendo, todos os animais estão. A gente está sempre para se reconstruindo, se refazendo, né? Não só quando você faz um machucado, que aquilo é a olho nu, mas você está sempre refazendo todos. Em 7 anos você tem um corpo com células completamente novas. Você não tem uma célula hoje que você tinha 7 anos atrás. Então, assim, qual é a matéria-prima para isso? É o que você come. E o que você come vem de algum lugar. Então, a gente vai passar por inseto, como o inseto está muito na base da cadeia alimentar, a gente não pensa que tem algo antes dela, mas tem o que o inseto come, né? E numa produção, o inseto não vai comer a alimentação natural dele, com toda certeza. Sim. Então, a gente sempre vai cair nisso. E a gente não pode também esquecer que se você começa a cultivar, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, vou fazer um campo de cultivo de grilo, tá? Então eu vou ter estufas, eu vou ter grilos consumindo lá dentro, se reproduzindo, eu tenho que ter uma estrutura física para reproduzir isso aí, e eu tenho que ter os grilos comendo, e eu tenho o risco desse troço abrir. Porque, não sei se você sabe, Ed, mas aqui no Brasil, na década de 40, 50, 60, por aí, eu não sei exatamente precisar a data, nós tínhamos uma distinção muito forte entre abelhas italianas e abelhas africanas. Teve um episódio específico num apiário onde um grupo de pesquisa deixou uma colmeia de abelhas africanas abertas. E essas abelhas africanas escaparam.
se eu não me engano, isso foi em Campinas. Não tenho certeza da localização, mas o que aconteceu foi que essas abelhas africanas escaparam e elas miscigenaram com as abelhas italianas. As abelhas africanas, elas produzem muito pouco mel, mas são extremamente agressivas. As abelhas italianas produzem muito mel, mas são extremamente dóceis. E isso deu origem às abelhas mestiças, que é essa abelha que tem o rabinho listrado, o abdômen listrado, preto com amarelo. Né? Isso espalhou pelo mundo todo. E hoje, praticamente, você não tem abelhas exclusivamente africanas e abelhas exclusivamente italianas. E o que aconteceu foi isso. Um acidente gerou uma miscigenação completa. Agora, você imagina se eu tenho uma fazenda de grilo e esses grilos escapam, meu amigo. Imagina o terror ecológico que eu tenho aí. E eu acho que o grande lance é que nós estamos... Toda essa conversa que a gente está tendo aqui, ela parte em si... A gente está refutando uma série de coisas, mas a gente está refutando uma série de consequências que estão sendo... estão se baseando em uma premissa falsa. Estão se baseando na premissa de que o gado é o principal agente causador de problemas climáticos. Quando a gente sabe que isso é totalmente falso. Principalmente quando o gado é grass-fed, que você fez a menção no Brasil, né? Exato. Na Nova Zelândia, na América do Sul, em geral, você tem um gado com uma criação boa no Uruguai. E por isso que eu falo, cara, que a gente tem que tirar um pouco essa dicotomia que o mundo vive, né, cara? O mundo virou dicotômico, né, cara? O mundo virou bifocal, né? E em tudo, cara. É um negócio muito desagradável isso. E, cara, na política, eu acho que nunca o mundo viu algo tão parecido. Acho que o que aconteceu no Brasil não aconteceu em nenhum lugar nesse nível, né? E segue acontecendo. Cara, não é isso. Peraí, cara, como é que a gente pega o melhor disso, e entende, coloca isso de um racional, né? Então, na alimentação tem muito isso. Então, quando se condena, cara, o gado sempre esteve aqui, antes da gente e seguirá depois da gente, provavelmente. Quer dizer, não é ele que está matando o planeta, cara. É a forma de cultivo, a forma de criação, né, cara? O gado que está, para a galera entender o que a gente está falando, é o seguinte: o gado que está no pasto, cara, ele não está consumindo uma gota de água que não seja da chuva, entendeu? Então, essa história, pô, consome água pra caramba. E mais do que isso, muitas vezes o gado é necessário para revitalizar o solo. É uma das únicas formas de você revitalizar o solo. Daí você tem solos que boa parte do solo no Brasil, no Brasil o percentual é altíssimo, fora do Brasil não sei te dizer. Mas assim, aonde tem gado, não poderia ser plantado nada, com exceção de capim, porque não tem como colher, por ser colina e tudo mais, tem muita pedra. Né? Então, são solos não cultiváveis, né? Exato. Aí você tem gado que come alimento que é chamado de upcycle, né? O alimento que iria para o lixo, mas são os bagaços. Exato. Bagaço de laranja, casca e por aí vai. Exato. Isso tudo vira, né? O cara então pega um lixo e no final vira comida. De novo, a gente está falando de uma realidade que não é a realidade do mundo, mas é a realidade do Brasil. Então, é entender. E nada contra, você fala assim, cara, puta, mas eu acho que, cara, a gente tem que expandir muito a consciência para parar de comer carne. Eu respeito pra caramba quem tem esse pensamento. Mas o que eu quero trazer é a inteligência de entender que, cara, não deixa de olhar o elefante na sala, que é a monocultura. E aí, pouco importa se ela vai para gado, ela é igualmente errada. Se vai para gado ou se vai para ser humano. É igualmente errada, entendeu? O cara vai, vou comer meu tofu aqui, acho que tá tranquilo, não tem sangue no meu tofu. Tem sangue pra caramba no seu tofu, cara. Entendeu? Porra, só o que tem é sangue. É cruel isso aí. Cara, a gente já está chegando aqui no final, eu sei que você tem agora um compromisso. Me fala, eu sempre pergunto isso no final das minhas lives, né? Porque como nerd assumido, mas antes de falar da live, você preparou uma surpresa para o pessoal que está assistindo a gente aí? Conta aí pra gente. Boa. Na verdade é para o pessoal da live e para você, cara, em homenagem ao convite. Galera que está aqui, eu vou escrever aqui o cupom. A gente criou um cupom para você, cara. HALTRAN12, que no site mata.bio dá 12% de desconto, cara. Um desconto para a gente bem agressivo. A gente tem uma margem bem apertada por conta da logística, dos processos. A maior parte dos produtos é liofilizada, é um processo caro pra caramba, é bem
bem cabelo. Então, enfim, só para quem está aqui, valorizar os 12%, que é um puta desconto para a gente. E aí você ia... Obrigado, alguém falou que eu sou incrível aqui, muito obrigado pela parte que me toca. Só passou para cima. Passou e eu não consigo voltar. Te agradeço. Desculpa, eu não consegui voltar aqui, que tá ruim. Henrique, e você disse que você tem uma pergunta final, alguma coisa? Sim, são duas perguntas que eu sempre faço ao final das minhas lives. A primeira é: qual é a sua estratégia pessoal para ser um ser humano mais saudável? Quais são os seus rituais? O que é que você faz para ser um Ed saudável? Cara, tem várias coisinhas, então eu conseguiria, acho que, condensar tudo em duas coisas. A primeira, e vou na ordem do que eu obedeço, tá? Não na ordem do que é mais importante. Acho que em nível de importância, talvez os dois, iguais. Cara, eu priorizo violentamente comida de verdade. Eu tenho as minhas fugas, eu tenho as minhas exceções, mas eu tenho muito claro que são exceções, eu jamais as transformo em regra. Então, se você só comer comida de verdade, cara, você não precisa nunca mais contar caloria. Você não precisa se preocupar se a sua alimentação é low carb ou não é low carb, porque, cara, você não consegue comer uma quantidade muito grande de carboidrato comendo comida de verdade. E é uma coisa que as pessoas perdem isso, né? Elas falam, mas pode comer batata, pode comer arroz. Cara, arroz, batata tem 20% de carboidrato. Você não consegue comer uma quantidade gigantesca de carbo, porque, cara, a maior parte daquilo é água. Se você tiver em comida de verdade, você está no terreno seguro. Então, em primeiro lugar, isso. E segundo lugar, com relação ao meu sono aí, que eu sou um cara noiado com sono, cara. Então, assim, eu tento... por isso que eu coloquei em segundo de propósito, porque senão eu já estaria dormindo se eu seguisse a risco que eu vou te falar, do ciclo circadiano. Eu tento cara, não fugir muito do ciclo circadiano. Hoje eu pago para não dormir muito tarde, tá? Então, cara, 10h30, quando possível, eu já quero estar desligando a luz, tá? Então, claro, a gente não mora no meio do mato, entendeu? Até pouco antes disso eu estou trabalhando. Infelizmente, cara, eu tenho vida de empreendedor, então não dá para romancear aqui, mas eu procuro realmente não dormir tarde, e eu acho que a atenção com o sono, ela é tão ou mais importante do que a atenção com a alimentação. Perfeito, perfeito. Cara, e a última pergunta que eu sempre peço também é uma indicação de um livro. Não precisa ser obrigatoriamente um livro da área, mas um livro que te tocou, que você acha que seria legal para o pessoal. E se eu não tiver lido também, vou adorar. Legal, cara. Eu vou te falar um de cada, já que você abriu para a opção de livro de não da área. Eu gosto muito de biografia, cara. A Thaís, minha mulher, reclama muito que eu não leio ficção. Ontem mesmo estava brigando comigo, né? Eu estava lendo um livro de um dos fundadores da Google. E, cara, eu falo, por mais que eu goste de ficção, eu gosto, mas eu não tenho tempo de ler algo que não vai me agregar, entendeu? Então, e trabalho uma outra área do cérebro, nenhum demérito com quem ela ama, eu adoro, mas, cara, eu procuro ler algo que me inspire, que me ensine e tal. Então, o primeiro livro que não é da área, cara, foi um livro que mais me marcou na vida, que é o livro do Richard Branson, da Virgin, que chama Losing My Virginity. Eu não sei se tem em português. Eu não encontrei em português. Tem. Se tiver, o tema, a tradução literal seria Perdendo a Minha Virgindade, né? Porque ele é o dono da Virgin. E, cara, a biografia do cara, pelo menos até aquele momento, porque esse livro também, eu li ele há 15 anos atrás, quer dizer, de lá para cá muita coisa aconteceu e o livro já não era tão novo. Mas foi a vida mais vertiginosa que eu já tive contato, assim, ainda que à distância. Então eu virei um grande admirador e fã dele, porque, por uma razão, cara, o que está por trás disso cara, o cara vive com a máxima intensidade, a enésima potência, talvez too much, mas assim, é um convite a você repensar. Você não tem como não refletir, você fala, cara, minha vida está muito medíocre, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, por conta da inspiração. E livro de alimentação, não é um livro de alimentação, mas é um livro de nutrição, poderia dizer, que é Gordura Sem Medo, da Nina Teicholz. Eu imagino que você tenha lido ou conhece. Eu acho um puta livro, porque ela é uma... Ela tem um papel que no Brasil não existe, que é uma jornalista... uma jornalista científica, uma jornalista investigativa, não me lembro agora, precisamos usar a palavra certa, mas assim, ela vai muito a fundo dos estudos. Então, cara, ela dissecou os principais estudos nutricionais
E a conclusão é que, cara, o medo que a gente tem da gordura é a coisa mais infundada, mais enviesada, mais errada, um dos maiores erros da nossa história no que diz respeito à alimentação da vida. Então, eu acho que o livro é muito, muito, muito bem embasado. E não é enviesado, ela não ganha nada com aquilo. Quer dizer, ela não ganha nada fazendo um paralelo comigo, né? Cara, eu posso fazer, ou pregar, ou levantar a bandeira, ou viver do que eu quiser. Eu não tenho... Cara, eu não tenho CRM, CRN, eu não tenho ninguém, nenhuma instituição, ninguém no meu cangote me azucrinando e nenhuma indústria por trás me bancando, né? Então, eu tenho a minha empresa, que eu faço da Jota do jeito que eu quiser. Eu coloco ali o que eu acredito como premissa, né? O que eu sigo. Então, ela é um pouco isso, né? Eu faço esse paralelo porque ela tem free pass, cara. Ela foi, simplesmente, ela colocou ali, cara, os meus anos de estudo me mostraram que, pá, 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 pá. Então, enfim, dicas de livro são essas duas. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ed, eu quero te agradecer você ter aceitado o convite, cara. Foi um super bate-papo. Vamos marcar outras vezes, porque bater papo com você é muito gostoso. Que bom, Tá? Você é um Rick. cara que tem uma opinião que é sempre bom escutar, né? E, cara, quero te desejar também muito sucesso nesse teu novo empreendimento, que a Mata possa realmente alçar grandes voos, porque eu acho que a gente tem muita coisa boa aqui no nosso país para mostrar, não só para a população brasileira, mas para mostrar para o mundo todo. Show. Obrigado, cara. Obrigado de novo pelo convite. Desculpa para todo mundo que está aqui, começando com você, por estar pixelado aqui, congelando. É o Medeiros. Pô, eu sei que você está sempre comigo no Instagram. É Gordura Sem Medo, isso mesmo. E obrigado pelo convite. Obrigado para quem estava aqui até agora. Abração, meu. Valeu, Valeu. meu amigo. Abraço. Tchau.